Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio. PET de número 7, atividades da semana de número 3. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. E a atividade número 1 diz o seguinte, olha. A figura a seguir representa a pirâmide EFGH. O triângulo GEF é retângulo em E. E os lados GE é igual ao lado EF. Seccionando essa pirâmide por um plano paralelo ao plano que contém o triângulo GEF, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo. Pessoal, vamos lá, o que é seccionar? Quer dizer que eu vou cortar a pirâmide. Como é que eu vou cortar? Eu vou cortar inclinado? Eu vou cortar assim? Não. Eu vou cortar de tal forma que o plano do corte é paralelo ao plano da base. Então aqui está o plano da base, que tem um triângulo. Eu vou fazer um corte na pirâmide, eu vou seccionar, ó. Dá uma olhadinha, ó. Vou fazer assim, ó. Cortei. Pronto, ó. Isso é um plano. É um plano que está cortando a pirâmide. Vou chamar isso aqui de plano alfa. Cortou a pirâmide. Quando corta, pessoal, se separar a parte de baixo com a parte de cima, aqui vai ter uma figura plana, não vai? Aqui, ó. Uma figura plana paralela a essa. E que figura plana vai ser essa? Essa é a pergunta. A figura plana, ó, vou fazer mais ou menos aqui, ó. A figura plana vai ser mais ou menos assim, ó. Dá uma olhadinha, ó. Ó, vai ser mais ou menos assim, ó. Assim, puxou aqui. Vou puxar aqui, ó. Vai ser mais ou menos assim, ó. Um triângulo, também retângulo, semelhante ao triângulo da base, em que esse lado aqui é igual a esse, tem a mesma medida. Por que que é igual? Porque eu cortei paralelo ao triângulo da base. E eu já sei que esse lado tem o mesmo tamanho desse, automaticamente esse tem o mesmo tamanho desse. São figuras semelhantes, tá bom? Então a figura que vai gerar é esse triângulo, é um triângulo retângulo isósceles, ok? Dois lados iguais e é um triângulo retângulo, combinados? Vamos fazer a questão de número 2, vamos lá. Questão de número 2. O professor pediu que seus alunos desenhassem um cone circular reto e a seção feita por um plano paralelo à sua base, ao cortá-lo. Veja a seguir os desenhos dessas seções indicadas em negrito e feitos por 4 dos seus alunos. Então vou colocar aqui o desenho, pessoal. Dá uma olhadinha, olha, que os alunos fizeram. O Aloísio, o Davi, Leonor e a Sabrina. Aí está falando o seguinte, qual desses alunos apresentou o desenho correto? Pessoal, eu tenho aqui o cone reto. Se eu for fazer uma seção paralela ao plano da base, eu vou cortar esse cone assim, ó. Dá uma olhadinha, ó. Cortei ele. Cortei ele. Que seção que vai gerar? Vai gerar, igual nós fizemos na questão de número 1, a seção que vai gerar é semelhante a essa, ó. Vai gerar aqui, ó. Vai gerar aqui, ó, essa circunferência aqui, olha. Tá bom? Então, quem acertou aí foi a Sabrina. Alternativa correta, letra D. Porque vai gerar uma circunferência, porque o corte não foi paralelo ao plano da base. Então, essa seção tem que ser semelhante a essa. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão de número 3. Leia o quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2 sobre seções planas feitas por planos distintos, paralelos à base de uma pirâmide. Afirmativa número 1. Seccionando uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo, que tem como medida de um de seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. Pessoal, e aqui olha, a Aurora falou que isso é falso, o Basílio falou que é verdadeiro, a Cleonice falou que é falso e o Disseu falou que é falso. Então aqui ó, afirmativa 1. O que é uma pirâmide hexagonal?
É uma pirâmide em que a base dela é um hexágono, ou seja, uma figura que tem 6 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu cortar aqui essa pirâmide paralela à base, pessoal, ó, se eu fizer um corte paralelo à base, ó, por um plano qualquer, ó, dá uma olhada. Aqui vai gerar uma seção. Que seção que vai gerar? Nós vimos isso na atividade 1 e 2. Toda vez que eu faço um corte paralelo à base de uma pirâmide, paralelo à base de um cone, a figura que gera nessa seção é uma figura semelhante à base. Então aqui vai gerar um hexágono semelhante a esse. Vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui para vocês verem, ó, de vermelho, ó. Vai ficar algo assim, ó. Ó, chegou aqui, vai lá para trás, lá, ó. Ó. Lá atrás. Pronto, vai ficar um hexágono semelhante à figura da base. Então, ó, a Aurora falou que é falso, porque a afirmativa falou que a figura que se obtém é um triângulo, né? Isso é falso. Então, ela acertou. Eu vou circular que ela acertou. O Basílio, a Cleonice errou. E o Disseu também acertou, porque não vai gerar um triângulo, vai gerar um outro hexágono semelhante à base. A segunda afirmativa, olha, ao seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Isso é verdade, ó. Se eu seccionar aqui por um plano, ó, paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado, ó. É um quadrado, porém um quadrado de lado menor. Pronto, ó. De lado menor. Isso é verdade. A Aurora falou que é verdade. Basílio, verdade. Cleonice falou que é falso, então ela errou. O Dirceu falou que é falso, então ele errou. Aí falou o seguinte, quem acertou as duas classificações? Quem acertou as duas foi a Aurora, ó. Alternativa correta, letra A. Beleza? Vamos fazer a questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4. Por uma pirâmide de base quadrada, foi passado um plano paralelo à sua base. O mesmo acontecendo com um cone. As respectivas seções transversais formadas são... Pessoal, vamos lá então. Muito semelhante ao que fizemos nas questões anteriores, né? Eu tenho aqui a pirâmide, que a base é um quadrado, e tenho o cone. Se eu cortar aqui por uma seção plana paralelo à base, nós já vimos na questão anterior, né? O que eu vou obter aqui? Eu vou obter aqui, olha, um quadrado de lado menor do que o lado da base, ó. Vai ser então um quadrado. A seção ali vai ser um quadrado, tá bom? Ó? Então a seção que eu vou obter ali é um quadrado. No cone, se eu cortar aqui por um plano paralelo à base, a seção que eu vou obter aqui, ó, é um círculo, né? Aqui é a circunferência, se eu colorir tudo, é um círculo semelhante ao da base, porém menor. Então é um círculo, tá bom? Então a alternativa correta, respectivamente, é a letra C. Um quadrado e um círculo, nessa ordem, tá bom? Vamos fazer então aí a questão de número 5, vamos lá. Questão de número 5 diz o seguinte, olha. Sobre as seções planas de pirâmides e cones, são feitas as seguintes afirmativas. Classifique-as como verdadeiras ou falsas. Primeira afirmativa. Seccionando-se um cone reto de raio da base igual a R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um círculo de raio igual a R. Dá uma olhada aqui, pessoal. Eu tenho um cone reto. O raio aqui, olha, o raio aqui é R. Se eu fizer um corte paralelo à base, não sendo na base, eu vou ter um círculo, né? Ó. Vamos fazer um corte aqui, ó. Eu vou ter, então, uma figura semelhante à base. Nós vimos isso nas questões anteriores. Essa figura semelhante à base, o raio dela também é R igual a esse? Não, né, pessoal? O raio é menor. Então, a afirmativa de número 1, vou colocar aqui do lado, ó. Afirmativa de número 1 é falso. Segunda afirmativa. Se a base de uma pirâmide reta é um pentágono regular, cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base dessa pirâmide é um pentágono regular, cujo lado também mede L? Ah, pessoal, dá uma olhada, ó.
Tá aqui a pirâmide. Se eu cortar aqui, ó, fizer um corte, esse corte não sendo na base, né? Tem que ser fora da base, é claro. Se eu fizer esse corte ali, aqui vai gerar um outro pentágono, ó. Vou até fazer assim, ó. Aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Porque como eu falei nas atividades anteriores, toda vez que a gente faz um corte paralelo à base, a figura que se obtém é semelhante à base. Tá falando que esse lado aqui é L. Então esse lado aqui também vai ser L? Claro que não, né? É menor, a pirâmide também é funila. Então a segunda afirmativa, ó, também é falso. Primeira falsa, segunda falsa, eu não precisaria terminar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Primeira falsa e segunda falsa só pode ser a letra C, porque aqui não é e aqui não é. Eu vou terminar para concluir que as duas são verdadeiras, ó. Terceira afirmativa. Seccionando-se um cone reto de base, de raio da base igual a R, por um plano paralelo à sua base e não coincidente com o plano da base, obtém-se um círculo de raio menor que R? Sim, o círculo aqui, ó, é menor. Verdade. Quarta afirmativa. Se a base de uma pirâmide reta é um quadrado, cujo lado mede L, então qualquer seção nessa pirâmide, obtida por meio de um plano paralelo à sua base e não coincidente com o plano da base dessa pirâmide, é um quadrado cujo lado tem medida menor do que L? Sim. Então pensa, ó, eu tenho aqui, vou fazer aqui uma pequena pirâmide, ó, de base quadrangular. Dá uma olhadinha, pessoal, ó. Bem rápido aqui, só para a gente ilustrar. Pronto, a base é um quadrado. Se eu fizer um corte aqui, ó, se eu fizer um corte, eu vou ter um quadrado aqui, em que o lado desse quadrado é menor do que o lado desse. Beleza? Então a quarta afirmativa também é verdadeira. Então, verdade e verdade, tá bom? Alternativa certa, letra C. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!